os livros que estudou e as margens cheias de anotações que escreveu, em letras miúdas, servem aos eruditos atuais como exemplo de como cuidadosa e minuciosamente estudava tudo em ordem. Acerca da grande transformação da sua vida nesse tempo, ele mesmo escreve: desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, comecei o estudo da Epístola aos Romanos. Porém, logo no primeiro capítulo, consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Versículos 16 e 17. Eu detestava as palavras "a justiça de Deus", porque, conforme fui ensinado, eu a considerava como um atributo do Deus Santo, que o leva a castigar os pecadores. Apesar de viver irrepreensivelmente como monge, a consciência perturbada me mostrava que era pecador perante Deus. Assim, odiava a um Deus justo, que castiga os pecadores. Senti-me ferido de consciência, revoltado intimamente. Contudo, voltava sempre para o mesmo versículo, porque queria saber o que Paulo ensinava. Depois de meditar sobre esse ponto durante muitos dias e noites, Deus, na sua graça, me mostrou a palavra: o justo viverá da fé. Vi então que a justiça de Deus, nesta passagem, é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus, pela fé como dádiva. Dessa forma, a alma de Lutero saiu da escravidão. A respeito disso, ele mesmo escreveu: então, me achei recém-nascido e no paraíso. Todas as escrituras tinham para mim outro aspecto. Perscrutava-as para ver tudo quanto ensinam sobre a justiça de Deus. Antes, estas palavras eram-me detestáveis. Agora, as recebo com o mais intenso amor. A passagem me servia como a porta do paraíso. Depois dessa experiência, pregava diariamente. Em certas ocasiões, pregava até 3 vezes ao dia, conforme ele mesmo conta. O que o pasto é para o rebanho, a casa para o homem, o ninho para o passarinho, a penha para a cabra montês, o arroio para o peixe, a Bíblia é para as almas fiéis. A luz do Evangelho, por fim, tomara o lugar das trevas, e a alma de Lutero abrasava por conduzir os seus ouvintes ao Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado. Lutero levou o povo a considerar a verdadeira religião, não como uma mera profissão ou sistema de doutrinas, mas como vida em Deus. A oração não era mais um exercício sem sentido, mas o contato do coração com Deus, que cuida de nós com amor indizível. Nos seus sermões, Deus revelou o seu próprio coração a milhares de ouvintes por meio do coração de Lutero. Convidado a pregar durante uma convenção dos agostinianos, não deu uma mensagem doutrinal de sabedoria humana, como se esperava, mas fez um discurso ardente contra a língua maldizente dos monges. Os agostinianos, levados pela mensagem, elegeram-no diretor sobre 11 conventos. Lutero não somente pregava a virtude, mas praticava-a, amando verdadeiramente o próximo. Nesse tempo, a peste vinda do Oriente visitou Wittenberg. Calcula-se que a 4ª parte do povo da Europa, inclusive a metade da população alemã, foi ceifada pela morte. Quando professores e estudantes fugiram da cidade, instaram que Lutero fugisse também. Porém, ele respondeu: para onde hei de fugir? O meu lugar é aqui. O dever não me permite ausentar-me do meu posto até que aquele que me mandou para aqui me chame. Não que eu deixe de temer a morte, mas espero que o Senhor me dê ânimo. Assim, ele ministrava à alma e ao corpo do próximo durante esse tempo de aflição e angústia. A fama do jovem monge espalhou-se até longe. Entretanto, sem o perceber, enquanto trabalhava incansavelmente para a igreja, já havia deixado o rumo liberal que ela seguia em doutrina e prática. Em outubro de 1517, Lutero afixou à porta da igreja do castelo, em Wittenberg, as suas 95 teses, cujo teor resume-se em que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado, e não a penitência. Lutero as afixou para um debate público, na porta da igreja, como era costume nesse tempo. Mas as proposições, escritas em latim, foram logo traduzidas para o alemão, holandês e espanhol. Antes de decorrido um mês,
Para surpresa de Lutero, já estavam na Itália fazendo estremecer os alicerces do velho edifício de Roma. Foi do ato de pregar em lugar público as 95 teses que nasceu a Reforma, isto é, que tomou forma o grande movimento de almas que em todo o mundo ansiavam voltar para a fonte pura, a palavra de Deus. Contudo, Lutero não tencionara atacar a Igreja Romana. Antes, pensou em fazer a defesa do Papa contra os vendedores de indulgências. Em agosto de 1518, Lutero foi chamado a Roma para responder a uma denúncia de heresia. Frederico, entretanto, um dos que o elegeram para assumir a direção dos conventos, não consentiu que fosse levado para fora do país. Sendo assim, foi intimado a apresentar-se em Augsburgo. Eles te queimarão vivo, insistiram seus amigos. Lutero, porém, respondeu resolutamente: se Deus sustenta a causa, ela será sustentada. A ordem do núncio do Papa em Augsburgo foi: retrata-se ou não voltará daqui. Contudo, Lutero conseguiu fugir passando por uma pequena cancela no muro da cidade, na escuridão da noite. Ao chegar de novo em Wittenberg, um ano depois de afixar as teses, era o homem mais popular em toda a Alemanha. Não havia jornais nesse tempo, mas fluíam da pena de Lutero respostas a todos os seus críticos, as quais eram publicadas em folhetos. O que escreveu dessa forma, hoje seriam 100 volumes. O célebre Erasmo, da Holanda, assim escreveu a Lutero: seus livros estão despertando todo o país. Os mais eminentes da Inglaterra gostam de seus escritos. Quando a bula de excomunhão enviada pelo Papa chegou em Wittenberg, Lutero respondeu com um tratado dirigido ao Papa Leão X, exortando, no nome do Senhor, a que se arrependesse. A bula do Papa foi queimada fora do muro da cidade de Wittenberg, perante grande ajuntamento do povo. Assim escreveu Lutero ao vigário-geral: no momento de queimar a bula, estava tremendo e orando, mas agora estou satisfeito de ter praticado este ato enérgico. Lutero não esperou até que o Papa o excomungasse, mas deu logo o pulo da Igreja Romana para a Igreja do Deus vivo. Nesse ínterim, o imperador Carlos V, que ia convocar sua primeira dieta, Assembleia Política, na cidade de Worms, queria que Lutero comparecesse para responder pessoalmente aos seus acusadores. Os amigos de Lutero insistiam em que se recusasse a ir. Não fora John Hus entregue a Roma para ser queimado apesar da garantia de vida por parte do imperador? Mas em resposta a todos os que se esforçavam por dissuadi-lo de comparecer perante seus terríveis inimigos, Lutero, fiel à chamada de Deus, respondeu: ainda que haja em Worms tantos demônios quantas sejam as telhas nos telhados, confiando em Deus, eu aí entrarei. Depois de dar ordens acerca do trabalho, no caso de ele não voltar, partiu. Na sua viagem para Worms, o povo afluía em massa para ver o grande homem que teve coragem de desafiar a autoridade do Papa. Em Mora, pregou ao ar livre, porque as igrejas não mais comportavam as multidões que queriam ouvir seus sermões. Ao avistar as torres das igrejas de Worms, levantou-se na carroça em que viajava e cantou o hino de sua autoria, Ein Festberg, Castelo Forte, que se tornaria o mais famoso da Reforma. Ao entrar, por fim, na cidade, estava acompanhado de uma multidão muito maior do que a que fora ao encontro de Carlos V. No dia seguinte, foi levado perante o imperador, ao lado do qual se achavam o delegado do Papa, 6 eleitores do Império, 25 duques, 8 margraves, 30 cardeais e bispos, 7 embaixadores, os deputados de 10 cidades e grande número de príncipes, condes e barões. É fácil imaginar que o reformador era um homem de grande coragem e de físico forte para enfrentar tantas feras que ansiavam despedaçar-lhe o corpo. A verdade é que passara uma grande parte da vida afastado dos homens, e mais ainda, achava-se fraco da viagem durante a qual foi necessário que um médico o atendesse. Entretanto, mostrou-se corajoso, não em sua própria força, mas no poder de Deus. Sabendo que tinha de comparecer perante uma das mais imponentes assembleias de autoridades religiosas e civis de todos os tempos,
Lutero passou a noite anterior em vigília. Prostrado com o rosto em terra, lutou com Deus, chorando e suplicando. Um dos seus amigos ouviu-o orar assim: Ó Deus Todo-Poderoso, a carne é fraca, o diabo é forte. Ah, Deus, meu Deus, que perto de mim estejas contra a razão e a sabedoria do mundo. Falo, pois somente tu podes fazer. Não é a minha causa, mas sim a tua. Que tenho eu com os grandes da terra? É a tua causa, Senhor, a tua justa e eterna causa. Salva-me, ó Deus fiel, somente em ti confio. Ó Deus, meu Deus, vem, estou pronto a dar como um cordeiro a minha vida. O mundo não conseguirá prender a minha consciência, ainda que esteja cheio de demônios. E se o meu corpo tem de ser destruído, a minha alma te pertence e estará contigo eternamente. Conta-se que, no dia seguinte, na ocasião de Lutero transpor a porta para comparecer perante a Dieta, o veterano general Freudesburgo colocou a mão no ombro do reformador e disse-lhe: Pequeno monge, vais a um encontro diferente, que eu ou qualquer outro capitão jamais experimentamos, mesmo nas nossas conquistas mais ensanguentadas. Contudo, se a causa é justa e sabes que o é, avança no nome de Deus, e não temas nada. Deus não te abandonará. O grande general não sabia que Martinho Lutero vencera a batalha em oração e que entrava somente para declarar-lhes que a havia vencido de maiores inimigos. Quando o núncio do Papa exigiu de Lutero, perante a augusta Assembleia, que se retratasse, ele respondeu: Se não me refutardes pelo testemunho das Escrituras ou por argumentos, uma vez que não creio somente nos papas e nos concílios, por ser evidente que já muitas vezes se enganaram e se contradisseram uns aos outros, a minha consciência tem de ficar submissa à palavra de Deus. Não posso retratar-me, nem me retratarei de qualquer coisa, pois não é justo nem seguro agir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. De volta ao seu aposento, Lutero levantou as mãos ao céu e exclamou com o rosto todo iluminado: Está cumprido, está cumprido. Se eu tivesse 1000 cabeças, preferiria que todas fossem decepadas antes de me retratar. A cidade de Worms, ao receber as notícias da ousada resposta de Lutero ao núncio do Papa, alvoroçou-se. As palavras do reformador foram publicadas e espalhadas entre o povo, que afluiu para honrá-lo. Apesar de os papistas não conseguirem influenciar o imperador a violar o salvo-conduto, para que pudessem queimar numa fogueira o assim chamado herege, Lutero teve de enfrentar outro grave problema. O edito de excomunhão entraria imediatamente em vigor, e Lutero, por causa dessa penalidade, era considerado criminoso. Ao findar o prazo do seu salvo-conduto, devia ser entregue ao imperador. Todos os seus livros deviam ser apreendidos e queimados, e o ato de ajudá-lo, de qualquer maneira, era também considerado crime capital. Mas para Deus é fácil cuidar dos seus filhos. Lutero, regressando a Wittenberg, foi repentinamente rodeado num bosque por um bando de cavaleiros mascarados, que depois de despedirem as pessoas que o acompanhavam, conduziram-no alta noite ao castelo de Wartburgo, perto de Eisenach. Isto foi um estratagema do príncipe da Saxônia para salvar Lutero dos inimigos que planejavam assassiná-lo antes de chegar à casa. No castelo, Lutero passou muitos meses disfarçado. Usou o nome de Cavaleiro Jorge e foi tido como morto. Fiéis servos de Deus oravam dia e noite pelo reformador. As palavras do pintor Alberto Dürer exprimem o sentimento do povo. Ó Deus, se Lutero fosse morto, quem agora nos exporia o Evangelho? Contudo, no seu retiro, livre dos inimigos, foi-lhe concedida a liberdade de escrever, e o mundo logo soube, pela grande quantidade de literatura produzida, que a obra saía de sua pena, e que, de fato, Lutero vivia. O reformador conhecia bem o hebraico e o grego, e em 3 meses tinha vertido todo o Novo Testamento para o alemão. Em poucos meses mais, a obra estava impressa e nas mãos do povo. 100.000 exemplares foram vendidos em 40 anos, além das 52 edições impressas em outras cidades. Era circulação imensa para aquele tempo, mas Lutero não aceitou 1 centavo de direitos. A maior obra de toda a sua vida, sem dúvida,
fora a de dar ao povo alemão a Bíblia na sua própria língua, depois de seu retorno a Wittenberg. Já existiam outras traduções, mas escritas numa forma de alemão latinizado que o povo não compreendia. A língua alemã, desse tempo, era um agregado de dialetos, mas Lutero, ao traduzir a Bíblia, deu ao povo a língua que serviu depois a homens como Goethe e Schiller, na elaboração de suas próprias obras. O êxito de Lutero em traduzir as Sagradas Escrituras para o uso das mais humildes verifica-se no fato de que, depois de 4 séculos, sua tradução permanece como a principal. Outra coisa que contribuiu para o êxito da tradução de Lutero é que ele era erudito em hebraico e grego e traduziu direto das línguas originais. Contudo, o valor da sua obra não se baseia tão somente em seus indiscutíveis dotes literários. O que lhe conferiu realidade foi que o reformador conhecia a Bíblia, como ninguém podia conhecê-la, sem primeiro sentir a angústia eterna e achar nas Escrituras a verdadeira e profunda consolação. Lutero conhecia intimamente e amava com sinceridade o autor do livro. O resultado foi que o seu coração abrasou-se com o fogo e poder do Espírito Santo. Foi esse o segredo de ele traduzir tudo para o alemão em tão pouco tempo. Como todos sabem, a fortaleza de Lutero e da Reforma foi a Bíblia. Escreveu de Wartburgo para o seu povo em Wittenberg. Jamais em todo o mundo se escreveu um livro mais fácil de compreender do que a Bíblia. Comparada aos outros livros, é como o sol em contraste com todas as demais luzes. Não vos deixeis levar a abandoná-la sob qualquer pretexto da parte deles. Se vos afastardes dela por um momento, tudo estará perdido. Podem levar-vos para onde quer que desejem. Se permanecerdes com as Escrituras, sereis vitoriosos. Depois de abandonar o hábito de monge, Lutero resolveu deixar por completo a vida monástica, casando-se com Catarina von Bora, freira que também saíra do claustro por ver que tal vida é contra a vontade de Deus. O vulto de Lutero sentado ao lume, com a esposa e 6 filhos que amava ternamente, inspira os homens mais que o grande herói ao apresentar-se perante o legado em Augsburgo. Nos cultos domésticos, a família rodeava um harmônio, com o qual louvavam a Deus juntos. O reformador lia o livro que traduzira para o povo, e depois louvavam a Deus e oravam, até sentirem a presença divina entre eles. Havia entre Lutero e sua esposa profundo amor, de um para com o outro. São de Lutero estas palavras: Sou rico. Deus me deu a minha freira e 3 filhos. Não me importo das dívidas. Catarina paga tudo. Catarina von Bora era estimada por todos. Alguns, de fato, censuravam-na porque era demasiado econômica. Mas que teria acontecido a Martinho Lutero e à família se ela tivesse feito como ele? Dizia-se que ele, aproveitando-se da doença dela, cedeu seu prato de comida a certo estudante que estava com fome. Não aceitava um kreuzer, moeda, dos seus alunos, e recusava vender seus escritos, deixando todo o lucro para os tipógrafos. Nas suas meditações sobre as Escrituras, muitas vezes se esquecia das refeições. Ao escrever o comentário sobre o Salmo 23, passou 3 dias no quarto comendo somente pão e sal. Quando a esposa chamou um serralheiro e quebraram a fechadura, acharam-no escrevendo, mergulhado em pensamentos e esquecido de tudo em redor. É difícil concebermos a magnitude das coisas que devemos atualmente a Martinho Lutero. O grande passo que deu para que o povo ficasse livre para servir a Deus, como ele mesmo ensina, está além da nossa compreensão. Era grande músico e escreveu alguns dos hinos mais espirituais cantados atualmente. Compilou o primeiro inário e inaugurou o costume de todos os participantes dos cultos cantarem juntos. Insistiu em que não somente os do sexo masculino, mas também os do feminino, fossem instruídos, tornando-se, assim, o pai das escolas públicas. Antes dele, o sermão dos cultos era de pouca importância, mas Lutero fez o sermão a parte principal do culto. Ele mesmo serviu de exemplo para acentuar esse costume. Era pregador de grande porte. Considerava-se como sendo nada, mas a mensagem saía-lhe do íntimo do coração, e o povo sentia a presença de Deus. Em Zwickau, pregou a um auditório de 25.000 pessoas na praça pública.
Calcula-se que tenha escrito 180 volumes na língua materna e quase um número igual em latim. Apesar de sofrer de várias doenças, sempre se esforçava dizendo: se eu morrer na cama, será uma vergonha para o Papa. Os homens geralmente querem atribuir o grande êxito de Lutero à sua extraordinária inteligência e aos seus destacados dons. O fato é que Lutero também tinha o costume de orar horas a fio. Dizia que se não passasse 2 horas de manhã orando, receava que Satanás ganhasse a vitória sobre ele durante o dia. Certo biógrafo seu escreveu: o tempo que ele passa em oração produz o tempo para tudo o que faz. O tempo que passa com a palavra vivificante enche-lhe o coração até transbordar em sermões, correspondência e ensinamentos. Sua esposa contou que as orações de Lutero eram, às vezes, como os pedidos insistentes do seu filhinho Hanschen, confiando na bondade de seu pai. Outras vezes, eram como a luta de um gigante na angústia do combate. Sawyer, autor da História da Igreja Cristã, volume 3, página 406, atesta: Martinho Lutero profetizava, evangelizava, falava línguas e interpretava, revestido de todos os dons do Espírito. Com 62 anos de vida, pregou seu último sermão sobre a seguinte passagem: ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. No mesmo dia, escreveu para a sua querida Catarina: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Amém. Essas palavras constam da última carta que escreveu. Vivia sempre esperando que o Papa conseguisse executar a repetida ameaça de queimá-lo vivo. Contudo, não era essa a vontade de Deus. Cristo o chamou enquanto sofria de um ataque do coração em Eisleben, cidade onde nascera. São estas as últimas palavras de Lutero: vou render o espírito. Então, louvou a Deus em alta voz: ó meu Pai Celeste, meu Deus, meu Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem creio e a quem preguei e confessei, amei e louvei. Ó meu querido Senhor Jesus Cristo, encomendo-te a minha pobre alma. Ó meu Pai Celeste, em breve tenho de deixar este corpo, mas sei que ficarei eternamente contigo e que ninguém me pode arrebatar das tuas mãos. Então, depois de recitar João, capítulo 3, versículo 16, 3 vezes, repetiu as palavras: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, pois tu me resgataste, Deus fiel. Assim, fechou os olhos e adormeceu. Um imenso cortejo de crentes que o amavam ardentemente, com 50 cavaleiros à frente, saiu de Eisleben para Wittenberg. Passando pela porta da cidade onde o reformador queimara a bula de excomunhão, entrou pelas portas da igreja onde, há 29 anos, afixara suas 95 teses. No culto fúnebre, Bugenhagen, o pastor, e Melanchthon, inseparável companheiro de Lutero, discursaram. Depois, abriram a sepultura, preparada ao lado do púlpito, e ali depositaram o corpo. 14 anos depois, o corpo de Melanchthon achou descanso no outro lado do púlpito. Em redor dos dois, jazem os restos mortais de mais de 90 mestres da universidade. As portas da igreja do castelo, destruídas pelo fogo no bombardeio de Wittenberg em 1760, foram substituídas por portas de bronze em 1812, nas quais estão gravadas as 95 teses. Contudo, este homem que perseverou em oração deixou gravadas, não no metal que perece, mas em centenas de milhões de almas imortais, a palavra de Deus, que dará fruto para toda a eternidade. Nota: os albigenses são considerados os heréticos de maior importância dentro da Igreja Católica durante a Idade Média. Devem seu nome à cidade de Albi, na França. O Papa Inocêncio III lançou a Cruzada Albigense, 1209 ao 1229, que reprimiu seus seguidores de forma brutal. Só pequenos grupos sobreviveram, e mesmo assim, logo foram perseguidos pela Inquisição, até fins do século XIV.